Hello guys, como vocês estão? I'm Teacher Paula Fabrícia, sou professora de inglês aqui no Minha Escola na TV. E essa aula de hoje, pessoal, é para você, o nosso aluno do 8º ano. Essa aula é a de número 11. Pessoal, estamos encerrando um capítulo do livro e hoje nós vamos ver nosso checklist, tá bom? Só para a gente observar quais conteúdos trabalhamos e vamos avançar no nosso livro, nosso material didático para o 4º capítulo. Lembrando que esse livro, Become, ele tem apenas 6 capítulos, não é, pessoal? Então a gente avançamos bastante nos conteúdos. Eu espero que vocês tenham feito suas anotações, estudado junto com a teacher aqui no projeto Minha Escola na TV na Costa Norte. Então, sobre a aula passada, nós trabalhamos os adjetivos, aquelas palavras que dão qualidade a substantivos, tá bom? Em inglês eles ficam na frente do substantivo. Até aí tudo bem. Mas, por exemplo, se eu quiser caracterizar um substantivo com 3 adjetivos, ele é alto, magro e legal. Como é que eu diria isso em inglês? Alto, legal, garoto. Como é que eu daria 2 adjetivos? Como é que ficaria essa ordem? Então, em inglês existe uma ordem para ficar na frente desse substantivo. Eu coloquei para vocês uma tabela, um quadro. Deixa eu procurar aqui meu laser. Pronto. Quando vier 3 adjetivos em inglês, existe uma ordem, tá? Então, aqui a palavra carro, car. Eu coloquei aqui a palavra small, pequeno. Old, que é velho, e red, que é vermelho. Então, it's a small, old, red car. É um carro pequeno, antigo, vermelho. Então, um carro vermelho, velho, pequeno. Como é que ficaria essa ordem, tá bom? Ficaria dessa forma. Primeiro vem o size, que é o tamanho. It's a small. Então, o tamanho fica aqui na frente. Depois vem o tempo, a idade. Old, antigo, velho. Posteriormente é a cor. Então, it's a small old red car. É um carro vermelho, antigo, pequeno, tá certo? Inclusive, lá na nossa aula passada, eu troquei aqui o old pelo red, mas fica na frente mesmo, tá? Old red, certinho? Então, esse conteúdo é praticando que a gente aprende, certinho, pessoal? Vamos lá, seguir. No nosso checklist, eu gostaria de mostrar para vocês o que já estudamos até aqui. Trabalhamos o Chapter 3, o capítulo 3, Movie Entertainment, que foi aquele vocabulário envolvendo filmes, tá? Trabalhamos o Lesson, lembra? The Boy and the Beast. E o vocabulário, tipos de filmes, não é? Deixa eu colocar, tipos de filmes de terror, filme infantil, como é que eu diria isso em inglês? Tá tudo lá no nosso livro. A ordem dos adjetivos e na gramática trabalhamos os relative pronouns. Who, which, that and whose. A menina que, the girl who. Então trabalhamos essa parte de gramática no nosso conteúdo aqui de inglês, tá? E hoje vamos iniciar um capítulo novo, um capítulo lindo, pessoal. Eu andei lendo, estudando bastante esse capítulo e eu fiquei apaixonada pelo conteúdo dele em si. Changing the world, mudando o mundo, né? Então ele vai trabalhar aí personalidades, biografias de algumas pessoas que procuram mudar o mundo ao seu redor, certinho? Cada um com sua luta. Então, future with going to. O conteúdo vai ser o futuro com going to. Existe o futuro em inglês com will, mas também tem o futuro com going to. Nós vamos ver esse material, esse conteúdo hoje. Mas para além disso, para além da gramática, nós vamos conhecer a história de uma jovem ativista que luta pelo fim do casamento infantil. Professora, casamento infantil. Pessoal, vocês vão já ver esse conteúdo junto comigo, tá? Vão reconhecer e usar o going to para falar de eventos futuros com base em fatos do presente. Então, por exemplo, se eu tenho algo que vai já acontecer, eu tenho certeza que ele vai acontecer, eu vou usar o going to. Então, eu irei falar de I'm going to talk about. Então, é algo que eu vou já falar. Eu vou usar o futuro com going to. Já veremos. Então, vamos lá ao material do nosso capítulo 4. Eu trouxe aqui para vocês, no aquecimento, uma imagem, no nosso warm-up. Observem essa imagem, pessoal. O que ela está nos mostrando? Ela está colocando a gente em que situação? Está chamando atenção para quê? Vocês observem que são girls, são garotas, jovens, crianças. E tem um pôster, um cartaz. Join the movement. Se junte ao movimento. Que movimento é esse que o livro está mostrando para a gente? Está chamando a nossa atenção. Tá bom? Então vamos aqui às 2 frases, são 2 sentenças que eu tirei desse pôster.
Together, we can end child marriage. Together, juntos, we can end child marriage. Professora, child marriage, muito bem. Poster for a campaign against child marriage. Poster, aqui é um poster, for a campaign against child marriage. Ó, essas palavras apareceram duas vezes. Quando aparece muitas vezes, está chamando nossa atenção para o conteúdo em si. Child marriage significa casamento infantil. Pessoal, lá no Afeganistão existe sim, é muito comum o casamento infantil. E hoje, nos últimos anos, as pessoas no mundo todo e as pessoas de lá estão lutando para colocar fim a essa cultura do casamento infantil, tá certo? E existe ONGs que trabalham com esse assunto, que lutam contra o casamento infantil. Girls Not Brides é uma ONG que faz parceria com mais de 1.000 organizações da sociedade civil em todo o mundo comprometidas em acabar com o casamento infantil. É um conteúdo um pouco aí distante da nossa realidade, pode-se dizer, mas é muito comum, como eu acabei de falar, no Afeganistão, por exemplo. E hoje nós vamos conhecer a história de uma menina que ela luta para isso tudo ter fim, tá certo? Vamos lá. Sonita Alizadeh. Quem é essa girl? Quem é essa menina? Hoje uma mulher. Who is she? Who is she? Quem é ela? She's from Afghanistan. She's now 25 years old. She's a rapper. Ela é uma rapper. Professora, ela é uma rapper? O que tem a ver com o Afeganistão? Vamos já entender. She raps against child marriage. She's now studying on a Utah, USA. Olha só o tanto de informações sobre a Sonita Alizadeh. Pessoal, na verdade, a Sonita, ela é realmente do Afeganistão. E a família dela tentou vendê-la para homens porque precisavam de dinheiro. Professora, mas isso existe? Existe, tá, pessoal? E a Sonita, ela não queria de jeito nenhum. Ela tinha sonhos próprios. O que foi que aconteceu? Passou um tempo, ela foi para o Irã, fugindo das guerras lá do Afeganistão. E lá no Irã, ela não tinha documento para poder estudar em escola, então ela não podia estudar. Ela, menina, foi trabalhar numa ONG e ela limpava banheiros. E ali limpando banheiros, ela começou a assistir muita coisa pela TV, pela internet e descobriu a música, o rapper. O que aconteceu? Ela começou a estudar, a gostar de rapper, né, de rappers como Eminem, e começou a construir músicas, digamos assim, protestando contra o casamento infantil que ela também tinha passado, assim como a sua mãe também foi vendida quando era menina. Então é uma história muito bonita, muito interessante, muito impactante para nós mulheres, para nós como sociedade. E eu recomendo a vocês estudarem um pouquinho sobre a Sonita, certinho? No livro de vocês tem muita informação sobre ela, na internet tem muita informação sobre ela. Pessoal, lá no Irã, as pessoas, produtores musicais, descobriram Sonita e a ajudaram. E no final da história, ela ficou tão famosa no mundo inteiro. O vídeo dela ganhou muitas visualizações, mais de 700 mil visualizações. E ela ganhou uma bolsa de estudos lá nos Estados Unidos. Hoje a Sonita, com 25 years old, com 25 anos de idade, estuda lá nos Estados Unidos, em Utah, e está aprendendo inglês. Ela faz muitas palestras no mundo todo, né? Lá nos Estados Unidos especificamente, tá? E as meninas têm ela como uma inspiração, tá certo? E ela afirma muito na fala dela que as meninas elas têm que escolher, quando elas estiverem grandes, a vontade delas, o futuro delas, certinho? Que elas possam estudar, que elas possam casar com quem elas quiserem. Então vamos aqui a uma frase da Sonita, bem interessante. E dentro dessa frase nós vamos compreender esse going to em inglês, que é um futuro, mas um futuro, pessoal, perto do presente, que é isso que a Sonita deseja para as meninas do Afeganistão. Ela deseja que o que ela pretende, o sonho dela, aconteça logo. Então vamos usar o futuro com going to, certinho? Então vamos lá, a frase da Sonita. The future in Afghanistan is going to be better than now. They, the girls, have energy and power to fight for themselves, and they're going to be able to choose who to marry and who to be in the future. Eu vou ler novamente, tá? The future in Afghanistan is going to be better than now. Então, o futuro no Afeganistão is going to be, será,
better than now, melhor que agora. They, the girls, as garotas, have energy and power, tem energia, tem poder, tem força, to fight for themselves, para lutar por elas mesmas. And they're going to be able to choose who to marry and who to be in the future. E elas poderão escolher, estão aptas a escolher quem ela deseja casar, com quem ela deseja casar e quem elas desejam ser, to be in the future. Então, por que a Sonita, pessoal, na fala dela, utilizou o going to? Ela está tendo planos para o futuro, mas um futuro próximo, que isso aconteça o mais rápido possível, certinho? Prosseguindo, vamos trabalhar agora as sentenças de maneira separada, tá bom? Então vamos lá. The future in Afghanistan is going to be better than now. O futuro no Afeganistão será melhor que agora. A estrutura do going to, o que você vai utilizar? Pessoal, você vai utilizar o verb to be no presente. O verbo to be, o famoso verbo to be, ele vai e vem em conteúdos do inglês. Você vai usar o verbo to be no presente, que às vezes é is, é are, é am, vai depender do sujeito. A expressão going to e posteriormente vai vir um verbo aí qualquer, tá certo? Então, is going to be better, será melhor. Is going to be better. Próximo, aqui, they are going to be able to choose who to marry and who to be in the future. Elas, the girls, as garotas, estarão aptas, able, a escolher quem casar e com quem casar e o que elas querem ser no futuro. Tudo bem, vamos lá para o foco aqui no going to. Professora aqui na letra A usou is. Porque aqui o sujeito é o futuro do Afeganistão, é como se fosse aqui o wait. Aqui, pessoal, o sujeito já é they, é the girls, é as garotas. Lembram lá na conjugação do verbo to be, quando for we, you and they, você vai usar are. Só que aqui está contraído, tá bom? Então, tá aqui contraídozinho, mas é verbo to be no presente com o going to e o verbo principal que é o be. Esse going to, pessoal, ele é muito usado em inglês, tá? Inclusive, lá nos Estados Unidos, no dia a dia, na rotina, eu percebi bastante esse going to. Então, vamos aqui ao uso. O going to é uma expressão utilizada no inglês para falar de planos e intenções futuras. Ele é usado quando a pessoa já decidiu o que vai fazer, ou seja, quando uma ação já está planejada, irá acontecer no futuro próximo. Então, quando você tiver certo do que você vai fazer, você vai usar o going to. À tarde eu irei trabalhar. É certo que eu irei? I'm going to work. Aí você usa o going to. Vamos à estrutura, como eu acabei de falar, ó. Você vai usar o verbo to be no presente, que às vezes é am, é is ou are. Vai usar o going to e um verbo que vier. Pode ser o verbo be, o work, qualquer verbo que você desejar. Vamos aqui a mais exemplos. I am going to talk about Sonita. I am going to talk about Sonita. E eu irei falar sobre a Sonita. Se eu estivesse lá no início da minha aula, se eu estivesse aqui falando tudo em inglês. Class, I'm going to talk about Sonita, a Lisa D. Eu irei falar e posteriormente eu já começo a falar sobre a Sonita. Então foi um futuro imediato, um futuro bem próximo de mim, tá bom? Na negativa é muito simples, tá, pessoal? Quando tem o verbo to be, é beleza trabalhar com a negativa. Você vai colocar o not depois do verbo to be. She is not going to travel to London. She is not going to travel to London. Ela não irá viajar para Londres. Tá aqui o not pertinho do verbo to be. Lembrando que tudo isso aqui tá tudo separadinho, mas pode vir abreviado. Isn't. Pode vir aqui no primeiro exemplo, I'm going to talk, certinho? Na interrogativa, você irá estudar inglês? Você estudará inglês? Are you going to study English? Are you going to study English? O verbo to be aqui na frente do sujeito, ok? Eu gostaria também de colocar para vocês uma observação. Na linguagem do dia a dia, na linguagem coloquial, os americanos, os ingleses, os americanos eu percebo mais, eles colocam o going to todo juntinho e vai virar o gonna. Esse gonna é muito comum em letras de músicas, em filmes, na fala coloquial, e ele traduzindo, na verdade, colocando em outra situação, ele é o próprio going to, mas é juntinho, abreviado. Então, ele é muito usado em colloquial English, no inglês
coloquial. É uma redução do going to. Então, se eu quero falar I am going to, eu falo só I'm gonna. Certinho? Eu vou colocar para vocês agora um áudio, vocês vão escutar twice, 2 vezes, para vocês perceberem na música aí do Coldplay, que é uma banda inglesa, essa expressão gonna, certinho? Vamos lá escutar? Listen to the song. Chapter 4. Grammar, Pronunciation. Vamos lá, pessoal, vamos aqui observar no mesmo slide o gonna. Eu quero mostrar para vocês, ó. Aqui nesse exemplo, eu irei falar sobre a Sonita. I'm going to talk about Sonita. Professor, usando o gonna, como ficaria? I'm gonna talk about Sonita. Então, o gonna é o próprio going to, só que junto, tá bom? Na linguagem coloquial. Certinho? Vocês vão ver muito em frases afirmativas esse conteúdo em inglês. O que vocês acharam, pessoal, dessa aula de hoje? É um conteúdo, o próprio capítulo 4, além de falar da Sonita, vai falar de outras pessoas também que mudaram, que têm pretensões de mudar o mundo com a sua vivência, com a sua prática. Desculpa aqui o barulho. Porém, quando você estuda esse conteúdo, você aprende frases bem importantes, não é? Em inglês, você pode estar praticando, repetindo essas sentenças e tendo oportunidade de estudar sobre um conteúdo interessante, como é a luta da Sonita em relação que ela é contra aí o casamento infantil, tá bom? Então vamos aqui, para encerrar nossa aula, a uma frase, pessoal, a uma sentença da Sonita que foi através da música que ela conseguiu mudar a sua realidade. Ela não foi vendida de jeito nenhum, até porque ela foi para os Estados Unidos, ela ganha o seu próprio dinheiro com a sua música, ela tem a sua certa independência e ela pretende, com a sua música, com o seu rap, mudar a realidade das meninas do Afeganistão e do mundo inteiro. Ela tem as pretensões bem grandes, né, pessoal? Então vamos lá, nossa sentença. Music reaches people in a way that simple spoken words just can't. Então a música, ela alcança pessoas de uma forma, de um jeito que as palavras faladas simplesmente elas não conseguem alcançar. Então foi através da música que a Sonita conseguiu alcançar e está alcançando aí seu objetivo, tá certo? Eu vejo vocês na nossa próxima aula. Estudem, façam suas anotações. Em inglês é muito bom, pessoal. Aprendam esse vocabulário, aprendam biografias e estudem o capítulo 4, ok? See you! Bom dia, meus caros alunos e caras alunas, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Pessoal, essa é a aula de número 11, pensada e planejada para você, meu aluno do 8º ano, como também do meu aluno da Educação de Jovens e Adultos. Sejam todos muito bem-vindos para mais essa aula, onde nós iremos discutir, e aliás, vamos continuar discutindo sobre o continente americano, só que hoje a gente vai dar uma olhada em especial aos países emergentes. Vocês lembram que na aula passada a gente já começou a falar sobre esse conceito? Hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre esse conceito e identificar quais países são esses dentro do contexto americano. Na aula de hoje, a gente ainda vai entender um pouco sobre as causas e consequências da industrialização tardia e como que isso corrobora com esse conceito de país emergente. Iremos estudar também qual o papel do Brasil,
como que o nosso país se destaca nesse cenário quando a gente está falando, está imaginando da América Latina. Então, ficam aí com o material de vocês, que eu tenho certeza que na aula de hoje a gente vai aprender muita coisa. Vamos lá? Então, antes de qualquer coisa, a gente vai entender que a gente está falando da América Latina. Nas aulas passadas, a gente viu todo o continente americano e estudamos algumas divisões. Uma dessas divisões é que a gente vai ter a América Anglo-Saxônica e também a América Latina. E na aula de hoje, nós iremos priorizar essa América Latina. Vou chamar a atenção de vocês para esse seguinte conceito aqui, ó. México, Argentina e Brasil, né, que são 3 países que estão situados na América Latina, eles vão formar um grupo à parte nesse contexto. É justamente esse grupo que é chamado Grupo dos Países Emergentes. Mas, professora, o que isso significa? Isso significa que suas economias estão entre as maiores do continente americano e representam, pessoal, 64,5% do produto interno bruto de toda a América Latina. Lembrando que esse é um dado de 2017, dado este que você também pode encontrar aí no seu livro didático. A industrialização do México, da Argentina e do Brasil, ela teve início apenas, pessoal, na primeira metade do século XX, ali entre 1900 até 1940, 1950, por aí. No entanto, ela se intensificou, ou seja, ela ganhou mais força somente após a Segunda Guerra Mundial, que aconteceu entre os anos de 1939 e 1945. E sabe por que ela se intensificou nesse período? Quando ocorreu uma grande diversificação da produção industrial, graças, sabe o que, gente? Às corporações industriais transnacionais que se instalaram justamente nesses países latino-americanos. Então, como houve esse maior investimento, né, dessa parte da indústria, fez com que, né, houvesse o desenvolvimento até mesmo financeiro desses 3 países, que hoje, como a gente está estudando, são caracterizados como países emergentes. Vocês lembram quais são eles? México, Argentina e Brasil. Inclusive, nesse mapa aí que está no slide e que está lá no livro didático de vocês, vocês podem ver essa representação. Quanto maior o círculo, né, maior a força, né, maior o produto interno bruto de cada um desses países. Na hora que a gente olha para o mapa, a gente já percebe, né, que ele se sobressai tanto no México, como aqui no nosso país, como também lá na Argentina, mais ao sul. E aí a gente vai ver também que esse desenvolvimento, ele aconteceu por conta de uma industrialização tardia, que é justamente esse conceito que nós iremos conhecer nesse próximo slide. Olha só, quando a gente vai comparar os períodos de industrialização do México, Argentina e do Brasil, que são os países emergentes que nós estamos estudando na aula de hoje, quando a gente compara esse desenvolvimento com a industrialização de outros países, e aqui eu vou citar a Inglaterra, né, no Reino Unido, a França, a Alemanha, a Bélgica, Estados Unidos, Japão e Rússia, que iniciaram as suas industrializações lá no século XVIII e XIX, a gente vai perceber que o nosso processo de industrialização é um processo tardio. Por quê? Isso aconteceu, gente, com mais de um século de atraso. Querem comprovar isso? Vamos dar uma olhada nessas 2 imagens. Essas 2 imagens, elas são bem similares, né? Inclusive, elas também estão no livro didático de vocês. Sabe qual é a principal diferença de uma para outra, que eu nem coloquei aí no slide para não dar um spoiler para vocês? É que essa imagem aí, a imagem A, ela é lá na Inglaterra. E essa imagem B, ela é aqui no Brasil. Elas parecem assim contemporâneas, né, da mesma época. Só que, pessoal, elas estão praticamente com mais de um século de atraso. E isso acaba, né, se perpetuando até os dias de hoje. A gente vai conversar agora
um pouco sobre a industrialização entre os anos de 1950 até os dias atuais, que vai ser justamente essa segunda metade do século XX e esse início já de século XXI. Olha só. Após a Segunda Guerra Mundial, né, que foi lá aquele período que eu falei para vocês no slide passado, o mundo, gente, ele entrou em um período de novas relações comerciais, onde a gente vai ser marcado, eu digo a gente, né, toda a história da humanidade, pela ordem mundial bipolarizada e pela crescente disputa por áreas de influência geopolítica, onde vai se sobressair os Estados Unidos e a União Soviética. Só para vocês terem uma ideia, lá na década de 1990, né, com a abertura da economia mundial, somada à aceleração do processo de globalização, o que foi que isso aconteceu? A concorrência entre as empresas nacionais e latino-americanas e transnacionais, ela ficou de forma bem acirrada, bem disputada. Para se manter de forma bem competitiva, muitas empresas nacionais foram obrigadas a passar por um processo de modernização tecnológica e de gerenciamento dos seus produtos. Inclusive, né, grandes empresas recorreram a empréstimos. Então, elas viram a necessidade de se adequar, de se tornarem mais modernas no sentido de tecnologia. E o que foi que fizeram? Recorreram a empréstimos para poder, né, investir no seu negócio. Um exemplo disso a gente tem aí nas fotos. Na primeira imagem a gente tem aí a produção de um carro, né? Acho que bem conhecido, se vocês não conhecerem, com certeza algum parente mais velho, tio, avô, mãe, pai, pode dar essa informação de um Fusca, um carro muito comum, né, no tempo passado, hoje em dia é quase uma relíquia, mas olha só o processo de industrialização. E hoje, né, até a própria foto já caracteriza isso pra gente, essas empresas, principalmente as automobilísticas, elas precisaram se modernizar, porque se não acontecesse isso, ficava para trás e iriam acabar, né, falindo, fechando. Por conta disso, né, houve essa competitividade entre as empresas para que elas se modernizassem. E como essa modernidade chegou na empresa, consequentemente ela trouxe essa contribuição para toda a sociedade. Dando continuidade, a gente vai conversar um pouquinho agora sobre a diversificação econômica e a inserção global. Vamos prestar atenção nesse tópico bem aqui, que ele é super interessante e até já serve, né, como pré-requisito para os nossos próximos assuntos, que são os blocos econômicos. Então, a gente vem estudando que, né, as principais economias da América Latina, né, México, Argentina e Brasil. Elas, né, têm alguns pontos bem semelhantes, mas elas também são bem distintas entre si. É importante a gente ressaltar que cada uma dessas economias, elas já trilharam caminhos diferentes. E esses caminhos foram justamente para se desenvolver, para enfrentar as incertezas e principalmente oportunidades para a economia global. Vou dar aqui um exemplo para vocês. Enquanto o México, lá no ano de 1992, se aliou aos Estados Unidos e ao Canadá, aderindo, né, à NAFTA, né, que é um tratado de livre comércio da América do Norte, o Brasil e a Argentina já foram por outro caminho. Eles passaram a integrar o Mercado Comum do Sul, o Mercosul, que inclusive é um dos nossos próximos conteúdos, ainda aqui falando de América. Brasil e Argentina, eles se diferenciaram por ter um diversificado mais intensamente o destino das suas exportações, ou seja, aquilo que é produzido aqui, para onde que é vendido. Isso aqui, gente, a gente vai dar um certo destaque, né, para o mercado asiático, principalmente na Índia e na China. Já o México, né, por exemplo, ele manteve o seu predomínio das relações comerciais
com os Estados Unidos, mas também ele deu uma certa diversificada no destino das suas exportações. Então, nesse gráfico, que inclusive é um gráfico que tem no livro didático de vocês, vocês podem conferir nessa informação que eu estou passando para vocês. Entre os anos de 2000 e o ano de 2016, vamos dar uma olhada com quais foram os países que o México mais se relacionou comercialmente, para quem mais ele exportou, os destinos das suas exportações. Percebam que em toda essa área de laranja, né, são as relações comerciais com os Estados Unidos. Isso no ano de 2000, percebam aí no ano de 2005, 2010 e 2016. Assim, né, uma relação comercial com outros países, como é o Canadá, que vem mostrando aí no nosso gráfico. No entanto, o predomínio realmente é dos Estados Unidos. E outros países também, né? Mas por ter uma quantidade assim tão pequena em relação aos Estados Unidos, o gráfico só trouxe essa informação. Então, percebam, né, o comparativo dos destinos comerciais do México com os destinos comerciais do Brasil e da Argentina. Então, para a gente entender um pouco mais essas peculiaridades de cada um desses 3 países emergentes, nós iremos conhecer um pouco sobre as suas populações, cidades e as desigualdades sociais. Vamos lá? Antes da gente chegar ao conceito, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção nessa tabela que está aqui no livro didático de vocês. O título dessa tabela é o seguinte: os 5 países mais populosos, é claro, do continente americano, que é o nosso foco de estudos de hoje. Percebam que Estados Unidos, né, sobressai, o Brasil já vem logo ali, ó, pertinho dos Estados Unidos, acompanhado do México, temos a Colômbia, né? E por fim, a Argentina. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês sobre esse dado? Lembrando que esse é um dado de 2017. Pode ser que na pesquisa que vocês façam, vocês encontrem algumas divergências, mas é o mesmo dado que está aí no livro didático de vocês. México, Argentina e Brasil são um dos países mais populosos da América, né? Isso já é fato. Cerca, gente, de 75% da população mexicana ocupa o Planalto do México, principalmente na sua porção central. E isso se deve, gente, ao predomínio de temperaturas amenas e solo fértil. Inclusive, gente, esse solo fértil é de origem vulcânica. É nesse Planalto, a mais, gente, de 2.000 metros de altitude, precisamente 2.240 metros de altitude, onde a gente vai encontrar localizada a capital do país, que também é o principal núcleo econômico, a chamada Cidade do México. A região metropolitana, né, que são aquelas cidades ali menores, perto da capital, tem mais de 21 milhões de habitantes. Então, percebam, muita gente. E é justamente, né, nessa parte territorial que vai se encontrar quase metade das indústrias existentes naquele país, como também 17% da população mexicana. Como nós já estudamos em outros conteúdos, as pessoas elas vão sempre estar próximas às suas melhores condições de vida. Se tem indústria, tem emprego. E se tem emprego, as pessoas estão justamente nessa busca. Aí no slide eu coloquei 2 imagens, né, da capital mexicana. Percebam, né, o Brasil é um país que exporta muito a cultura, posso dizer assim, do México. Algumas novelas que passam aqui no Brasil são novelas mexicanas e sempre passam, né, esses pontos da cidade. É uma ilustração para a gente saber. A gente vai conhecer um pouquinho agora sobre a Argentina, né? O território argentino ele vai ser dividido em 5 regiões naturais, que são as Cordilheiras dos Andes, o Grande Chaco, a Mesopotâmia, Pampas e a Patagônia. Com mais, gente, de 44 milhões de habitantes no ano de 2017, a Argentina apresenta uma densidade demográfica média, entre ali 15,6 habitantes
por quilômetros quadrados. Assim como em outros países, essa população ela está distribuída de forma desigual. Muita gente em alguns pontos, pouca gente em outros pontos, né? Com cerca de 65% dos habitantes concentrados nos Pampas, que é uma região de planície e clima temperado, incluindo a região metropolitana de Buenos Aires, que é justamente a capital. É a terceira maior aglomeração urbana na América Latina, onde vivem, gente, quase 16 milhões de habitantes. E aí também eu trouxe algumas imagens da cidade de Buenos Aires, né, da Argentina, para vocês verem. Olha aí a bandeira da Argentina. E, por fim, a gente vai conversar um pouquinho agora sobre a concentração industrial aqui no Brasil, né? É o que a gente vai chamar do nosso polígono industrial. Vamos prestar atenção? Olha só. No Brasil, a maior concentração espacial da atividade industrial se formou historicamente na região sudeste, coisas que a gente já até estudou lá nas nossas primeiras aulas, né? Então, propriamente, há um polígono formado entre os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que já foi chamado, gente, até de coração econômico do Brasil, porque é lá que o processo de industrialização começou de fato a acontecer. Certos fatores locacionais, o próprio lugar mesmo, influenciou para que ocorresse essa concentração espacial industrial lá na região sudeste. Sabe quais foram, gente? A disponibilidade de energia elétrica, o próprio mercado consumidor, infraestrutura, ferroviária, rodoviária, portos marítimos. É lógico que a gente também não pode deixar de falar da mão de obra especializada, bancos, outras empresas, capital, dinheiro mesmo para ser investido nas próprias indústrias. Esse capital, gente, é muito importante que vocês saibam que ele é oriundo, ou seja, ele é resultante das exportações de café e por outras políticas industriais implantadas pelos governos entre os anos de 1956 e até 1979, 1980, que foi o que, né, de fato, facilitou a implantação dessas indústrias. E quase finalizando, eu quero trazer aqui para vocês alguns gráficos que, inclusive, tem aí no livro didático de vocês para vocês acompanharem. Percebam aí, quanto maior a quantidade de pontinhos rosa no mapa verde, é a maior concentração de indústrias. Vamos dar uma olhada aqui em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, ó. Formamos esse polígono aqui, ó. Isso não significa dizer que aqui no Nordeste não haja, já tem uma parte menor na região Norte, na região Sul também, mas é importante que vocês saibam que esse destaque realmente ele acontece lá na região Sudeste. E aqui do outro lado nós temos, né, a questão do PIB, da participação dos outros estados, né, nesse polígono industrial e outros dados que vocês têm acesso aí no livro didático de vocês. Muita informação na aula de hoje, né? Mas não tem problema não. Vocês agora vão ter um tempo para ler esse conteúdo no livro didático de vocês e eu aguardo vocês no nosso próximo encontro. Como eu sempre digo, façam as leituras e as atividades propostas pelos professores. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Um grande abraço e até mais!